Abílio, a PL 1904, agora de 2024, conhecida, um projeto de lei que ficou conhecido como PL do aborto. Metade da nossa bancada votou a favor disso. Isso é uma polêmica danada, né? Nós estamos discutindo isso aqui em Mato Grosso, pelo Brasil afora. O jornalismo internacional está de olho nessa pauta, né, de criminalizar ainda mais a mulher, que ela é vítima de uma violência absurda, que é o crime de estupro, crianças que nascem sem nenhuma condição de cuidados por parte de famílias que já viveram essa situação. Eu queria que você falasse sobre isso, Abílio. Eu penso que é um momento importante para você falar para Mato Grosso aquilo que realmente foi discutido lá, o que é lei, o que é especulação e o que é politicagem e pirotecnia. Então vamos lá, a PL 1904 que você está falando. Certo. Trata-se de criminalizar o homicídio de bebês. Sim. A partir de 5 meses de gestação, certo, que é 22 semanas 22 de gestação. Semanas. Trata como crime apenas as pessoas que podem ser responsabilizadas como crime. O que significa isso? Criança não responde crime. Certo. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente já trata Nem que pode, criança, né, não responde crime. Então, uma criança, um adolescente foi lá e cometeu um aborto, ela vai ser criminalizada, vai ficar presa? Não, isso é fake news, isso é mentira. Criança não responde crime. Ah, mas e as mulheres vítimas de estupro? Já existe lei para isso, elas têm o direito ao aborto. Todas as mulheres que são vítimas de estupro têm o direito ao aborto. Qual é o procedimento para esse aborto? O aborto legal, o aborto que a lei permite. Qual é o procedimento? Não precisa nem fazer boletim de ocorrência. Ela vai num hospital, ela vai informar que sofreu vítima do aborto, o médico vai chamar um outro médico de testemunha, vai tomar a decisão médica e vai realizar o procedimento. Depois vai comunicar à delegacia para que seja investigado o fato do estupro. Então, existe burocracia? Depende do juiz para tomar essa decisão? Não depende nem do juiz para tomar a decisão. Até 22 semanas, não depende. Até 5 meses de gestação. Até 5 meses de gestação, não depende. Ela tem até 5 meses para tomar a decisão de abortar a criança. Vítima de estupro, Sim, risco à gravidez, certo, e aniscefalia. Eu vi então, esses 3 atrás, pontos, existe todos esses 3 pontos, existe a legalidade para isso. Eu confesso aqui, eu não fico em cima do muro. Tem muita gente aqui que está mandando mensagem aqui, brigando comigo. Ah, normal. Porque diz que eu estou te maltratando aqui na entrevista, porque diz que eu estou te imprensando. Traz uma Coca-Cola que eu vou te interpretar que você está me tratando bem. Deixa eu ver aqui, eu vou até mandar um abraço para ele. O Marcelo Gama está dizendo assim, o entrevistador é porta-voz do Botelho. Não. Né? Olha, fico com vergonha desse jornalista esquerdopata, né? O Marcelo Gama, obrigado aí pela sua participação. Você não entende nada de entrevista também, viu? Eu acho que a provocação, assim, para que você que está nos assistindo, então, não é uma defesa ao apresentador de modo nenhum, tá? Eu acho que trata-se da pergunta que tem que ser feita. A pergunta tem que ser feita. A pergunta tem que ser feita para esclarecer, jeito, fica né? tranquilo. Eu também não estou aqui para fazer as perguntas que vocês querem. Claro que com uma Coca-Cola eu me sentiria muito mais bem tratado aqui. Mas, Abílio, se você chamar eu para comer um baguncinha depois da entrevista, você também está resolvido o problema. Você já está, mais uma vez, olha que você está arrumando confusão. Depois você vai ficar aí perdendo uma roupa, justificando aí. Tá bom. Bom, eu confesso que eu vi uma imagem de uma profissional da área da saúde, uma médica, mostrando um feto de 5 meses. Eu disse, meu Deus do céu, 5 meses. Já está desenvolvido. Está desse tamanho assim, gente. Tem braço, aqui, perna. Deve ter uns 30 centímetros aproximadamente. Sente dor, sente alegria. Já é uma criancinha, você já vê perfeitamente. Aí ela mostrou também um caso de uma mulher que teve gêmeos de 5 meses. Sim. E as crianças foram levadas para uma incubadora infantil. E ali elas ficaram até perto de 8 meses e depois elas saíram de lá com vida e hoje estão muito bem. Eu disse, caramba, mas se realmente você sabe qual tirar a vida de uma criança desse tamanho, depois de 5 meses, aí eu fiquei pensando, gente, será que a mãe não pode tomar uma decisão antes,
Esperar 5 meses passar para depois tomar uma decisão, aí realmente fiquei preocupado, eu fiquei assim, balançado. Eu não sou nenhum profissional da área, mas eu fiquei assim muito emotivo com a cena que eu vi, quando a médica mostrou o que é uma criança de 22 semanas, sabe? Aí eu falei, realmente, para uma mãe tomar uma decisão depois de 5 meses, aí eu preciso de ajuda dos universitários. Olha só. Porque é muito sério isso daí. O Conselho Federal de Medicina... Mas por que penalizar a mãe depois de 5 meses com uma pena maior do que a do próprio estuprador? Não é que a pena é maior do que o próprio estuprador, é que a esquerda não deixa aumentar a pena do estuprador. Mas como assim não deixa? Tem vários projetos, inclusive de quando o Bolsonaro era deputado, que trata de castração química, da pena máxima, prisão perpétua, de todo o limite penal. Tem projeto para criminalizar o estuprador, não falta. Só que a esquerda está sempre protegendo o estuprador e aí acaba que esses projetos não passam. E esse projeto em si, ele está tratando de equiparar o aborto a partir de 5 meses de gestação a homicídio. Por quê? Porque sabe qual é o procedimento que se faz? A partir de 5 meses de gestação, é injetado um líquido no coraçãozinho do bebê de 5 meses que vai ter um infarto, com dor, porque não tem anestesia nem nada, com dor. O bebezinho de 5 meses na barriga da mãe vai ter um infarto com dor e depois vai fazer uma cesárea para arrancar o bebê morto. Por que não faz a cesárea, arranca o bebê vivo, encaminha para doação? Nós estamos, inclusive, na semana da doação, incentivando as pessoas a adotarem as criancinhas que precisam de famílias e também incentivar aquelas pessoas que não querem ter o filho, que faça a doação para que a gente possa incentivar e ajudar tantas famílias. Existe muita gente nesse país que quer dar um lar para aquela criança e aquela criança não tem culpa. Não tem culpa. Não importa as circunstâncias que ela foi gerada. Você não precisa matar um bebê de 5 meses de gestação. Você pode doar esse bebê para as próprias entidades que o hospital tem cadastrado e encaminhar para adoção, que ela vai encontrar uma família e o Senhor Deus vai proteger a vida dessa criança. Deputado, me permita-me fazer uma observação daquilo que eu acompanhei e vi. Eu acho que a Câmara Federal tratou de forma muito errada esse assunto. Não souberam discutir esse assunto com a sociedade. Eu estou te falando isso baseado no nível de profissionais da área da saúde, de justiça, que são totalmente contrários à maneira como vocês trataram essa PL 1904 no Congresso Nacional. Porque ela mais pareceu uma tratativa política do que uma tratativa legal, protecionista, não só a mãe, não só a família, não só a criança. Né? Eu tenho ouvido muitas reportagens a respeito. Você viu que o Alexandre de Moraes, ele derrubou a portaria do Conselho Federal de Medicina? Sim. Certo? A partir do momento que o Alexandre de Moraes derrubou a portaria, começou o homicídio generalizado, um genocídio no nosso país de bebês, a partir de 5 meses de gestação. Essa portaria do Conselho Federal de Medicina, ela regulamentava a prática profissional dos médicos. Sim. Não é um político. Dos abortos clandestinos. Não, de tudo. Não é um político que estava normatizando, eram os médicos que têm um juramento de proteger a vida. Sim. Eles estavam regulamentando. Aí o Alexandre de Moraes foi lá e derrubou. O Alexandre de Moraes, recentemente, fez um pedido à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a alguns hospitais que informassem se já está começando a fazer, ou se já está fazendo, abortos em bebês acima de 5 meses de gestação. O Estado de São Paulo respondeu que já fizeram 4 homicídios, assassinatos, que eles chamam de aborto, em bebês acima de 5 meses de gestação. São 4 vidas que poderiam estar aí alegrando as famílias, ser pessoas na sociedade que poderiam estar mudando a própria sociedade. São 4 vidas ceifadas. E é só o começo. Em 2023, subiu 71% o número de abortos no Brasil. E com toda essa papagaiada, essa desculpa de que estão se dando aí em defesa do aborto, toda essa situação está aumentando o número do caso de abortos no Brasil. Em 2024 vai ter um recorde de abortos.
no nosso país. Então, me desculpa, aquela pessoa que acha que é uma questão política. Eu sou cristão. Trata-se de vidas. Trata-se de vidas. É o maior genocídio que está acontecendo no nosso país, o aborto de crianças indefesas, inocentes, não são monstros, como o Lula disse. Não são monstros, são crianças indefesas, inocentes, que poderiam estar servindo a Cristo depois de adulto, como pastores, como pregadores, ou pais de famílias. E, infelizmente, essas crianças estão sendo assassinadas nos ventres da sua mãe, onde elas são indefesas. Então, eu sim vou me posicionar, custe o que custar. Ah, Bílio, você vai perder apoio político. Eu vou me posicionar em defesa da vida. Entendi. Nós como cristãos, sim, nós não podemos nos omitir diante do grito dos maus. Se a gente começar a se silenciar diante do grito dos maus, quando a gente vai ter coragem de se posicionar em defesa dos inocentes? Concordo plenamente com você E Deus a respeito disso. Não, e eu falo assim, eu como cristão, religião e política não se mistura. Tudo bem, pode ter o seu pensamento, mas eu sou cristão. Eu sou cristão quando eu estou... Intrinsecamente misturado. Eu sou cristão quando eu estou dirigindo, sou cristão quando estou trabalhando, sou cristão quando eu estou na minha função legislativa também, eu sou cristão. Eu não vou fugir disso. E como cristão, eu não posso, de maneira nenhuma, me omitir de um genocídio que estão se fazendo com as crianças nesse país. Saindo desse assunto, o nosso tempo já está terminando, são 20 horas e 20 minutos. É claro que muitos assuntos... eu fico um pouco até emocionado nessa pauta. Muitos assuntos... que você falou que você viu o... eu vi o feto, eu também Mas você viu de brinquedo, né? Um monstruário. Mas depois eu vi as criancinhas lá... Rapaz, o que eu assisti eu vi dos procedimentos... Nela, a gente não pode postar na internet, porque senão ia falar imagens fortes, sabe aquele negócio? E bloquear a publicação. Eu acho que nem deve também. Eu fiquei muito preocupado com isso daí.